Nós já estudamos a Bíblia, já vimos a Bíblia na visão espírita, nós já procuramos ver a Bíblia da maneira dos seus ensinamentos, sempre procurando trazer de acordo com aquilo que a doutrina nos mostra. E agora nós chegamos às parábolas. O que são essas parábolas, essa continuidade? Se nós já sabemos quem é Jesus, se nós já conseguimos compreender quem são os apóstolos, os seus auxiliares, os seus servidores, aqueles a quem o Mestre ali preparou para ser os seus auxiliares. Mesmo, claro, que eles estavam numa faixa de evolução espiritual abaixo da do Cristo, mas nem por isso Jesus os desamparou, pelo contrário, Jesus os capacitou, exatamente por causa da simplicidade, da humildade em que eles se encontravam, era o campo fértil que Jesus precisava. E as parábolas nada mais são do que pequenos contos, pequenas histórias do dia a dia, do cotidiano, onde Jesus aproveitava para passar grandes ensinamentos, sem ferir ali aquelas criaturas nos seus afazeres e principalmente nos seus princípios. Então, as historinhas que Jesus contava através das parábolas, para muitos, elas podem até parecer puerice, infantil. Porém, quando nós trazemos as parábolas para uma visão espírita, nós compreendemos toda a complexidade que tem este ensinamento. E aí muda radicalmente a nossa forma de pensar e de agir. E hoje nós vamos ver duas delas, sendo a primeira a parábola do filho pródigo. Por ser uma parábola conhecida, então nós não vamos colocar todo o texto para simplesmente não ocupar espaço, porque todos conhecem, mas vamos lá. Vamos tirar os trechos. Então, sempre que tem o parêntese ou aí a chavinha com essas reticências, com esses pontos, é porque tem mais texto que foi ali suprimido. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: dá minha parte da herança que me cabe. E o pai dividiu a herança entre eles. Poucos dias depois, juntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou a sua herança numa vida devassa. Filho, tu estás sempre comigo. Aqui já é o final da parábola. Tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois o teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Então, essa síntese da palavra, da parábola, esses 2 filhos, então o que era mais novo pegou seu dinheiro, foi, gastou, de todas as formas, não fala que é de forma devassa. Isso é muito mais da interpretação. Mas, claro, com erros, com equívocos, mas sempre buscando prazeres e satisfações que a sua condição lhe permitia. Passou fome, passou frio, se alimentou praticamente de ração dos porcos e um dia resolveu voltar à casa do pai e foi recebido. Essa é uma síntese do que é. E o que isso quer dizer? E por que que Jesus fala dessa forma? Então vamos lá, é isso que nós vamos ver agora. A parábola do filho pródigo, interpretada à luz do entendimento espírita, encerra os seguintes ensinamentos básicos. Primeiro, a imutabilidade de Deus. O princípio sustentado, não teoricamente apenas, não só na teoria, mas de modo positivo e condizente com os fatos e testemunhos da vida humana. Então, Deus é sempre o mesmo, em qualquer situação. Seja tudo posso naquele que me fortalece, seja na abastança, seja na fartura, mas também nas dificuldades. Então, Deus é o mesmo, Deus é esse único, é imutável.
Seu áudio está travado. Abriu? Agora sim, agora sim. Então, Deus não tem que se adequar às nossas necessidades, mas nós nos adequarmos à nossa vida em relação ao Criador. O segundo, essa unidade do destino, é a redenção completa pelo amor e pela dor, abrangendo todos os pecadores. Como grande parte do texto é retirado da Bíblia de Jerusalém, do livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, do Caibar Schustel, então, a maioria deles tratam de pecadores. Nós já explicamos. Muitas palavras, por causa de direitos autorais, nós não podemos modificar, tá? Então, por isso, pecadores. Aqui está. Nós temos duas formas de chegar a Deus: pelo amor ou pela dor. Pelo amor, num planeta de provas e expiações, ainda está muito distante para nós. A grande maioria de nós, se não a sua totalidade, é quase sempre pela dor. Quando fala de dor, não é simplesmente a dor física. É preciso lembrar que dor é emocional, é espiritual, é física, é emocional. Então, essas dores são morais. Por isso que sempre se fala da dor. Não é que ninguém vai chegar lá na busca de um analgésico. Não é essa dor, é uma dor moral. É por isso que nos une, o que une a todos nós. O terceiro, que é a lei de causalidade, ou seja, a ação e reação, né? Causa e efeito, determinando em um tempo o despertar das consciências adormecidas. Num primeiro momento, num primeiro instante, nós desfrutamos do imediatismo, do consumismo, dos prazeres e das satisfações, até mesmo devido à nossa concepção física e material. Mas chega em um determinado momento em que isso não mais nos satisfaz, em que isso já não mais atende às nossas necessidades. E é neste momento, então, que fala do despertar. É quando nós tomamos consciência da nossa responsabilidade como filhos de Deus. E por que estamos aqui neste planeta bendito? Qual é a nossa obrigação e quais são os nossos deveres? A relatividade do livre-arbítrio, o qual não pode ser absoluto a ponto de ser dado ao homem alterar os desígnios de Deus. Tudo isso está na parábola? Sim, nós vamos ver que são dois filhos, um mais velho, um mais novo, um mais ativo, um mais introspectivo, o pai que é de ambos, mas o que tem? Todos eles têm. Você tem o livre-arbítrio? Sim, o pai respeitou o livre-arbítrio do mais novo? Respeitou. Mas também respeitou o do mais velho? Respeitou. E os dois respeitaram o livre-arbítrio do pai? É o que nós vamos ver. Então, a mesma coisa em relação a Deus. Nós, por isso que alguns, principalmente espíritas, mais ortodoxos, mais radicais, eles falam, não, mas nós temos o livre-arbítrio. Não, nós não temos livre-arbítrio. Nós temos uma livre escolha. A nossa condição evolutiva ainda não nos permite ter o livre-arbítrio absoluto. Livre-arbítrio só quando nós estivermos na condição de espíritos prudentes, onde nós compreendemos que a lei de justiça, a lei de liberdade, por exemplo, ela é até onde vai a minha liberdade? Até onde não interfere na liberdade do meu semelhante, daquele que caminha comigo. Então, essa relatividade do livre-arbítrio, exatamente por quê? Porque nós não temos a condição e nem a capacidade de alterar os desígnios divinos. Então, mesmo que nós fiquemos revoltados, chateados, que não conseguimos compreender, tem situações em que, como Francisco de Assis nos ensina, nós precisamos aceitar aquilo que nós ainda não temos condições de modificar. E, finalmente, a evolução individual dos seres racionais e conscientes.
de cujo número o homem faz parte, processada no recesso íntimo das almas, livre e espontaneamente, como lei natural e irrevogável. Todos nós vamos evoluir, todos nós vamos crescer, todos nós vamos morrer e vamos renascer melhores, vamos renascer mais disciplinados, mais instruídos, vamos ter ainda reparações a fazer, vamos ter ainda que nos reconciliar com a lei divina e vamos ter que aprender a amar ao próximo como o Cristo nos amou. Mas isso de uma forma espontânea, de uma forma livre, de uma forma natural, não por interesse, não por conveniência, mas sabendo que a imprudência e a negligência pode nos levar, por exemplo, a atrasar a nossa caminhada. Muitas vezes, nessa nossa busca incansável do ter, do conquistar, do viver a vida, nós passamos a existir e, às vezes, precisamos aí de algumas encarnações para reparar as nossas faltas e os nossos erros. Muitas vezes nós descemos do ônibus no ponto errado para pegar um atalho e nos perdemos no atalho. E até chegarmos novamente à estrada principal para pegar o ônibus novamente, o tempo esse vai sempre em frente. E aí é aquilo que nós vamos muitas vezes dizer: perdi o meu tempo ou perdi o meu dia. O conhecimento espírita nos faz ver o momento preciso em que o espírito, cansado de sofrer, busca o amor celestial, reconhecendo-lhe a excelsitude. Este momento está representado na expressão cair em si. É um instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Muitas vezes nós vivemos de uma maneira robótica, de uma maneira automática. Então, como ele fala, o conhecimento espírita, hoje, ele nos fortalece, ilumina a nossa caminhada. Mas não significa que o fato de ser espíritas nós estamos isentos da dor e do sofrimento. A diferença é que nós, reconhecendo o poder divino, reconhecendo o poder de Deus e de que Jesus é o nosso companheiro de todas as horas, então nós sempre nos lembramos do Cristo, nenhuma das suas ovelhas se perderá, que é o cair em si. O que é o cair em si? É a conscientização do erro, é o desejo da reparação. Só que entre a conscientização do erro e a reparação, tem uma palavrinha que nós não podemos esquecer. E essa palavrinha chama-se arrependimento. Então, seria essa sequência: erro, conscientização, arrependimento e reparação. É esse cair em si. Quando nós tomamos a consciência, quando nós temos ciência da nossa jornada e do que representa ser filho de Deus. Então, nós buscamos a nos encontrar. E aí, compreendendo o verdadeiro motivo da nossa estada aqui, então, nós retomamos o caminho agora de uma forma mais objetiva e que nos traz aí as realizações necessárias. O filho pródigo, ele é a fiel imagem dos devedores, dos pecadores cujas faltas transparecem. Ressaltam logo à primeira vista. Semelhantes transviados deixam-se arrastar ao sabor das voluptuosidades, como barcos que vogam à mercê das ondas, sem leme e sem bússola. Sabem que são pecadores, estão cientes das imperfeições, das imperfeições próprias e comumente ostentam para os que têm olhos de ver, junto com as graves falhas de seus caracteres, apreciáveis virtudes.
e assim permanecem até que o aguilhão da dor os desperte. O que ele está dizendo? São aquelas pessoas que não são maus, são imperfeitas. Então, é aquela pessoa que, apesar de não ser a música do Zeca, mas deixa a vida levar. E quando você deixa a vida te levar, ela leva para onde ela quiser. A vida vai te levar de acordo com os seus pensamentos. Uma pessoa que deixa a vida levar, nós temos que ter em mente sempre que os seus pensamentos não são pensamentos imorais elevados. Por isso, sem ao sabor das ondas, sem leme e sem bússola, ou seja, sem direcionamento, sem um comandante, sem uma referência. Só que ele fala, o filho pródigo, mesmo ao lado da busca desses prazeres e dessas satisfações, dos seus erros que comumente ele comete por ser ainda uma criatura imperfeita, aqueles que convivem sabem que eles também têm pequenas virtudes, sabem que eles também têm o lado bom, que quando aparece a oportunidade, eles são capazes de servir. Eles reconhecem, são, sim, humildes e simples. Então, esses são os mais fáceis de educar moralmente. Esses são os mais fáceis de nós buscarmos os princípios espirituais e morais para que eles possam retornar à casa do Pai. Porque eles são mal informados, eles ainda não encontraram alguém que lhe oferecesse algo melhor, mas eles têm. Enquanto isso, eles vão vivendo. É a mesma coisa daquelas pessoas que às vezes está ali. Por que você não foi trabalhar? Porque ninguém. Por que você não fez isso? Porque ninguém pediu. Ah, mas você não sabia que tinha que fazer? Ah, eu sabia, mas como tem alguém que faça, então eu não estava fazendo. Mas se pedir, ele sabe fazer. É essa situação do filho pródigo. É esse o grande ensinamento que a parábola vem, é um dos grandes ensinamentos que a parábola vem nos mostrar. Já o egoísta, o mal dele é muito mais profundo, é o mais velho, porque está muito mais radicado do que no filho pródigo. O egoísta, ele tem, ao lado das qualidades, mas muito mais defeitos, o que ele está dizendo. O pródigo não tem vícios, mas também tem virtudes. Ah, então nós estamos falando do quê? Vamos lá. O mal do egoísta é muito mais profundo, por quê? Porque esse está cristalizado. Ele vive dessa forma dissimulado. Então, nele, essas falhas e essas imperfeições é que dão a tônica da sua vivência. Então, o pródigo que ele está falando aqui é o ladrão da cruz, é o moço de qualidade. O ladrão da cruz seria Dimas, aquele que se fala um bom ladrão. É aquele que reconhece as suas falhas, que reconhece o mal que causou. O moço de qualidade é aquele que conhecia os mandamentos, é aquele que conhecia a lei mosaica, mas que ainda era muito apegado à matéria e não abriu mão da fortuna para seguir Jesus. Aquele que penetra os arcanos celestiais, e este fica escolhido, o egoísta. O egoísta, ele não esbanja os seus dons, pelo contrário, ele esconde-os como um avarento esconde as moedas. Então, ele não mata, o egoísta, ele não mata, porém é incapaz de arriscar um fio de cabelo para salvar alguém. Ele não rouba, mas também não dá a ninguém, não pratica caridade. Ele não jura falso, mas também não se abalança ao mais ligeiro incômodo na defesa de um inocente. Seus atos e atitudes são invariavelmente negativos, mecânicos. Ele elabora, ele planeja tudo o que ele está fazendo. Então, da mesma forma que o avarento ali, que esconde e tranca-se,
tudo no cofre, a mesma coisa é ele. Mas ele ficou ali. Sim, ele não é capaz de matar, mas também não se oferece para salvar a ninguém, qualquer que seja a situação. Ele não rouba nem uma agulha, mas também não dá nem um grão de arroz. Então, não é que uma coisa compensa a outra. É aquela máxima que nós aprendemos dentro da doutrina. Nós não seremos julgados pelo mal que fazemos, mas pelo bem que nós deixamos de praticar. O filho pródigo é o dissipador sem juízo, extremamente ligado à materialidade, aos gozos terrenos, mas que depois se torna o filho que, ao cair em si e ao reconhecer que todo o seu sofrimento foi fruto de suas más escolhas, retoma arrependido e procura o perdão do Pai, que o recebe com alegria e compaixão. Então, ele quis conhecer, quis viajar, se deu ao deleite de conhecer prazeres, satisfações, cometeu equívocos e enganos. Tudo aquilo que está lá no livro 4 do Livro dos Espíritos, das penas e gozos terrenos. Ele usufruiu, enquanto ele teve dinheiro, enquanto ele teve condições, ele sim viveu dessa forma negativa, vamos assim dizer. Mas a partir do momento em que ele se sentiu abandonado, a partir do momento em que ele reconheceu o que ele tinha na casa do Pai e o que ele estava vivendo, então ele sabe que foi as suas más escolhas que o levou a esse mundo. Ele não culpa o pai, ele não culpa o irmão, ele não culpa ninguém. Ele reconhece por si só. Então, ele tem a conscientização. Arrependido, ele vai procurar o pai que o recebe. Ele não sabe qual será a reação do pai, mas ele está retornando para casa. Isso chama-se arrependimento. E se chama o desejo de fazer a devida reparação. É isso que tem que ficar sempre na nossa mente, que é a conscientização e o desejo da reparação, mas sem culpar ninguém. Lembrando sempre que nós somos os artífices do nosso destino. O filho obediente ou mais velho é aquele que cumpre os seus deveres, mas no fundo é ciumento, egoísta, sem compaixão, revoltado, nega-se a compreender e a aceitar a misericórdia do Pai. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Então, um parêntese aqui. Tá, vamos lá. É egoísta, estava ao lado do pai? Alguns vão dizer assim, nossa, mas esse é o filho bom. Será que é? A lei judaica dizia o seguinte, que o filho mais velho, primogênito, ele tinha direito a 75% da fortuna ou dos bens do pai, desde que ele mostrasse ali compaixão e zelasse. Então, no fundo, ele estava zelando dos seus interesses. Ele sabia que era o mais velho, ele sabia que o pai já tinha dado a parte do filho mais novo e que ele esbanjou. Então, ele estava simplesmente esperando o pai desencarnar ou morrer para ele assumir ali os bens do pai e tudo aquilo que o pai havia conquistado. Então, ele tinha um interesse. Ele se deu muito bem ali sem o irmão. Ele não teve essa preocupação. Ele ajudava o pai, mas sempre com um interesse velado. Por isso, o pai diz a ele, lembra quando nós falamos aqui 2 parágrafos acima? Ele não mata, mas não é capaz de arriscar um dedo para salvar ninguém. Ele não rouba, mas também não pratica caridade de forma alguma. Então, ele não queria usufruir das coisas do pai, porque, no fundo, essas coisas eram dele. E ele era extremamente avarento, ele era extremamente egoísta
e materialista. Era isso que fazia com que ele assim procedesse. A herança é a potencialidade do espírito, os talentos, os recursos que Deus oferece-nos para que nós transformemos em qualidades espirituais plenas e os utilizemos para a prática do bem. Então, essa herança do Pai, os ensinos, os valores, os princípios, toda a orientação que o Pai sempre deu, é essa a orientação. Orientou os dois da mesma forma? Sim, mas nós aprendemos lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que o espírito não é criado junto com o corpo. Então, esses valores, esses talentos, essas virtudes de Deus, da perfeição, da inteligência, da caridade, da bondade, nós temos inato em nós. Mas nós precisamos oferecer um campo fértil para que eles possam, então, desenvolver. Alguns estudiosos, eles fazem uma reverência aqui a essa parábola da seguinte forma, que também aqui nós temos uma representação nessa parábola, Jesus está se referindo aqui à passagem de Caim e Abel, que está lá contido no Antigo Testamento da criação. Então, o filho pródigo aqui seria o Abel, seria o assassino, seria o homicida. E seria o Caim. E o Abel aqui seria o egoísta, porque, veja bem, Caim, ele assassinou o irmão, mas depois, arrependido, ele continuou. Ele foi através do progresso e da lei do trabalho. Ele fundou cidades, ele teve uma família, ele teve filhos, ele continuou a vida. E Abel? Abel simplesmente viveu uma vida ali ociosa. Ele não fala, a Bíblia não fala que ele fez nenhum bem. Ele não produziu nada de bem, nem para ele, nem para ninguém. Você viver na ociosidade, você viver sem fazer nada, isso não tem mérito nenhum. Então, aquele que erra, se arrepende, mas ao invés de ficar chorando e se lamentando, vai à luta na busca da conquista dos bens espirituais, tem muito mais mérito do que aquele que vive uma vida monástica ou uma vida de adoração sem praticamente nenhuma obra. A região longínqua para onde ele vai é o distanciamento que todos nós temos da lei divina. Quando escolhemos dissipar os bens de que o Pai ofertou-nos, perdendo oportunidades valiosas de crescimento. Todos nós recebemos orientações, todos nós partimos do mundo espiritual com o nosso planejamento reencarnatório, onde todos nós temos os recursos e os mecanismos para a nossa reencarnação. Essa região longínqua é quando nós nos afastamos do Evangelho, é quando nós nos afastamos dos ensinamentos de Jesus, é quando nós voltamos mais os olhos para a matéria, para as coisas da terra, do que para as coisas espirituais, que são as que verdadeiramente contam dentro da nossa existência. A fome que o filho pródigo passou, quando acabou o dinheiro, quando ele se empregou ali, que ao alimentar os porcos, e ele se alimentando daquela comida, ele lembrou da comida que ele tinha na casa do pai. Então, essa fome que ele passou, o que é? A fome que o filho sofre depois de uma vida de devassidão é a ausência dos valores espirituais, de amor, daquilo que existe com fartura na casa do pai. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha os bens, enquanto ele podia pagar, então ele tinha companhia, tinha aqueles que se interessavam em estar a seu lado, para usufruir daquilo que ele estava oferecendo. Então, as alegrias que ele tinha eram muito mais de interesse. Ele podia
pagar por aquilo. E quando você paga por alguma coisa, nem sempre ela tem o valor correspondente. Tem preço, mas não tem valor. Então, essa fome é a fome que hoje, por exemplo, trazendo bem para os nossos dias atuais, é a fome que a humanidade hoje procura. As casas espíritas hoje, dia 21 de setembro, início da primavera de 2021, as casas espíritas que estão reabrindo estão tendo já um movimento acima da média, porque as pessoas estão voltando com fome de Deus, com fome de Jesus, com fome de valores espirituais. Aquilo que quando nós, antes da pandemia, nós alegávamos que tínhamos muita coisa para fazer, mas não tínhamos tempo, nós ficamos 2 anos com muito tempo e muito pouco realizamos. Mas podemos fazer, tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão sobre os nossos valores, sobre aquilo que realmente importa dentro da nossa existência. Voltar à casa do Pai não é uma humilhação. Voltar à casa do Pai é voltar sobre os próprios pés. Significa reencontrar-se e buscar o amparo da lei divina, buscar a misericórdia divina, ou seja, o reencontro com o Pai Criador. Quando nós voltamos sobre os nossos próprios passos, nós vamos lembrando da educação que nós recebemos. Nós vamos vendo aquilo que nosso Pai nos ensinou. É claro que aqui não é só o Pai terreno, nós estamos falando em termos divinos, de Deus, como nós falamos, das coisas materiais. Então, Jesus é o modelo e guia para todos nós? Sim, mas lembramos que aqui quem está contando essa história é Jesus. Então, Jesus está falando de um futuro. Ele está falando exatamente da nossa vida. Ele está falando de nós para nós. Ele sabe das nossas imperfeições, ele sabe das nossas falhas, mas ele está dizendo, quando você se perder, você vai ter um farol que te guia, você vai ter uma luz. Essa luz sou eu, a luz é Jesus. E somente através de mim você vai chegar ao Pai. Então, é Jesus falando de nós, é Jesus nos dando o direcionamento. Então, retornar sobre sobre os nossos próprios pés, os nossos passos, são as marcas, é aquela recordação dos valores que nós recebemos em nosso lar. Arrependendo-se dos erros cometidos, o jovem toma, então, a decisão de retornar à casa paterna. A disposição para reajustar-se perante a lei divina é o primeiro sinal de transformação moral, que, em geral, atinge os que se transviaram ao longo da caminhada evolutiva. Esse arrependimento, ele não pode ser simplesmente de palavras. Sim, nós vamos retornar à casa do Pai, mas não é para depois incorrer novamente no mesmo erro. Retornar à casa do Pai significa que agora nós estamos dispostos a seguir a disciplina, nós estamos dispostos à instrução, nós estamos comprometidos, nós assumimos responsabilidade. É isso que ele está dizendo. Transformação moral. Nós vimos que são os prazeres a porta larga da perdição? Sim, todos nós sabemos o que é prazer, satisfação, alegria. Nós sabemos o que o mundo nos oferece através dos nossos pensamentos quando eles não são nobres. Mas, como diz o postzinho das redes sociais, o diabo ou o mal, ele até oferece o prato, e o prato é sempre bem bonito, mas ele não obriga ninguém a comer. Aí a decisão de se servir do que está sendo oferecido é de cada um de nós. Então, à medida em que nós reconhecemos as nossas falhas,
mas sabemos que temos uma fonte limpa e cristalina, então significa que nós escolhemos avançar, evoluir, lembrando-se sempre que o trabalho é filho do progresso. Ambos estão inseridos nas leis morais, a lei do progresso e a lei do trabalho. A herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais que lhe foram concedidos pelo Criador Supremo. A retidão do juízo, a candura, o sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Vamos voltar novamente lá, aqui no Caim e no Abel. Então, quase todas as religiões, se não a sua totalidade, Caim é simplesmente tratado como um homicida, é tratado como um assassino. Mas é preciso lembrar que Paulo de Tarso também é, da mesma forma. Então, mas Caim, sim, ele olha o que ele fez, a Bíblia fala assim, ele vendo o que ele fez, então, expulso pelo pai de casa, esse expulso não está dizendo que é o pai. Aqui nós precisamos entender que nós estamos falando de Deus. Não é que Deus o expulsou. Ele não se fez digno, ele não se achava digno de continuar na casa do pai devido à sua decisão. Por isso ele vai embora. Mas ele encontra Sete e aí ele vai formar a sua família. Ele se arrependeu? Fala sim, porque depois a história conta que ele ajudou a fundar cidades, ele foi viver da agricultura e ajudou no desenvolvimento de uma série de coisas. Enquanto que o Abel, o que se fala do Abel? Nada, só fala que ele foi assassinado. Mas ele era bom, não justifica. As crianças recém-natas, as crianças em tenra idade, elas também desencarnam. Mas isso não significa que elas vão todas para o céu ou para o nosso lar. Elas não fizeram mal para ninguém, mas também não fizeram o bem para merecer o céu. Nossa, Sebastião, está sendo muito duro. Não. Valores espirituais concedidos por Deus são, que ele está dizendo, a retidão do juízo, a candura, paciência, tolerância. Então, da mesma forma, Paulo de Tarso, os 7 anos que ele passou no deserto, desde que convocado pelo Cristo na estrada de Damasco, ele teve para se refletir quando ele retorna à casa do Pai. Então, nós não podemos ficar dentro... mas tem uma liberdade poética? Não, tem um ensinamento espírita. Nós temos uma autoridade da doutrina espírita, nós temos aí a lógica e a razão para que nós possamos compreender o que Jesus está dizendo. Jesus usa desses simbolismos fortes para nos passar aí toda a complexidade do mundo espiritual e a nossa frágil existência terrena. O filho mais velho ilustra, na história contada por Jesus, o exemplo do egoísmo. O egoísta isola-se de todos pela influência dos seus próprios pensamentos. É orgulhoso, é sectário, separa-se dos demais porque se julga perfeito. Gaba-se intimamente em não alimentar vícios, mas também nenhuma virtude ele tem, além da abstenção do mal, nele se descobre. Então, e sim, ele se acha melhor do que todos, por isso ele se isola, ele entende que os outros não têm condições de viver ao seu lado, porque ele enxerga nele qualidades que somente ele tem, virtudes que somente ele tem. As outras pessoas, ele só vê defeitos, só vê imperfeições, só olha o mal, vamos assim dizer. E é o que Jesus diz, os nossos olhos é a lâmpada do corpo. Então, ele está olhando o mundo pelo seu prisma, o prisma do egoísmo, onde tudo gira à sua volta, onde ele é o centro das atenções, como se ele fosse ali a perfeição absoluta. Então, ele não é capaz de se condoer.
ele não é capaz de ter olhos que sejam ali de consolação, qualquer que seja a situação, nem pelo seu próprio pai. Mais uma vez lembrando, o que ele queria na realidade era preservar. Ele queria, na realidade, que o pai também desencarnasse logo para que ele assumisse a posse daquilo que a lei mosaica lhe facultava. É um cristalizado, não suporta as consequências dos desvaios, mas também não goza dos prazeres da virtude. Sua conversão é mais difícil do que qualquer outra espécie de pecadores. A presunção elimina e cobre o entendimento. Ofusca-lhes as ideias, imaginando-se as portas do céu, dista-se dele ainda um abismo. Supõe-se um iluminado e não passa de um cego. Então, ele tem aquela monoideia. Ele, dentro desse monodeísmo, dessa ideia cristalizada de que ele é perfeito, de que ele é diferente dos outros, então ele não se mistura. Ninguém é digno de conviver com ele, porque ele está acima, é um ser, para ele, o melhor que ele conhece. Então, ele não ouve ninguém, ele não escuta, ele só vê aquilo que ele quer. Então, a vida gira somente em torno dele. Então, ao mesmo tempo que ele já se encontra, se acha um merecedor do céu, mais distante ele fica. Quanto mais próximo ele pensa estar do reino, mais distante ele fica. Exatamente por causa do egoísmo e do orgulho que ele cultiva. Então, é simplesmente alguém que está privado da visão, como os animais antigamente, dos veículos de tração animal, né? Usavam aquela olheira que colocavam ali nos olhos para que eles pudessem olhar somente pela frente, para não ver nada ao seu lado. Assim era ele. Ele olhava somente naquela direção que lhe convinha, naquela direção em que era para ele conveniente. A história do filho pródigo encarna a odisseia dos pecadores que se encarnam neste orbe, neste planeta terreno. Devaneios, aventuras, busca de prazeres, aspirações malogradas, tendo como consequência desapontamentos, dores e angústias. Em seguida, arrependimento, regeneração, retorno a Deus. Entre os dois extremos, abundância e egoísmo. Encontra-se a grande série de erros que os homens cometem. O final de toda a trajetória do espírito, através das reencarnações e reencarnações, das provas e expiações por que vem a passar, é um só: confissão da culpa, o arrependimento e a consequente reabilitação pela dor e pelo amor. Ninguém se perde, não há culpas irremissíveis. O desígnio divino é um só. A porta da redenção jamais se fecha. Está sempre aberta aos pródigos e aos egoístas arrependidos de todos os tempos. A parábola não fala que ele não vai alcançar. Da mesma forma, quando nós formos ver a parábola das virgens, entre outros, não está dizendo que eles ficaram retrógrados, eles simplesmente retardaram a sua evolução, a sua caminhada, mas eles também vão chegar. Não existe pena eterna. Eterna a partir da culpa, a partir do remorso, quando você tem ali e você próprio não se perdoa. O auto-perdão, ele é muito mais do que necessário. Então, o filho pródigo aqui representa a grande maioria dos espíritos reencarnados num planeta de provas e expiações. Somos todos devedores, em menor ou maior grau, mas todos nós temos oportunidade de retificação. Todos nós temos a oportunidade
de quitar e saldar o nosso débito. As oportunidades são nos oferecidas dioturnamente. A situação é que muitos de nós se comprazem ainda nos prazeres que o mundo oferece. A inveja e o ciúme andam de mãos dadas, são companheiros aí do orgulho e do egoísmo. E esses males, esses sentimentos contrários ao amor, é que faz com que muitas das criaturas se perdem dentro da moral necessária para cumprir aqui os desígnios divinos e reconciliar-se com a lei de Deus. Então, o legado de Jesus, o código de conduta que Jesus nos deixou, sim, é exatamente para esse despertar, para essa conscientização de que nós somos imperfeitos, não somos maus. E é essa a grande diferença. O mal é aquele que se compraz, é aquele recalcitrante, aquele que ainda tem prazer, aquele que faz, que elabora, que executa, que planeja. Então, esse é mal. Agora, aquele que erra por desconhecimento ou por falta de informação, sim, esse vai ter sempre a oportunidade de retornar à casa do Pai e vai ser sempre bem recebido. Lembrando sempre, voltar à casa do Pai não significa paraíso, não significa que não vá haver reparação. E essa reparação, às vezes, ela vem de uma forma até cruel. Por isso, nós não podemos reclamar, murmurar, porque nós estamos colhendo aquilo que semeamos. E o egoísta, com a sua aparente santidade, gabando-se de jamais haver infringido as ordens e os preceitos paternos, na sua impiedade manifesta e ostensiva, esquivando-se indignado a tomar parte no banquete promovido pelo pai em regozijo ao regresso de seu irmão. Ele mostra toda a aridez e secura de sua alma. O pródigo, a despeito das insânias que cometeu, não atentou gravemente contra a lei como ele. Vamos repetir. O pródigo, a despeito das insânias que cometeu, não atentou tão gravemente contra a lei como ele. Não feriu os sentimentos paternos de tal modo desalmado e cruel. Sendo a encarnação viva do egoísmo, pretendeu monopolizar a herança e o convívio paterno. Sentiu-se bem sem o seu irmão transviado. Em momento algum ele pergunta pelo irmão. Em momento algum ele se alegra com sua volta. Ele se sentiu perfeitamente bem e feliz sem a presença do irmão. Era um entrave. Ele agora não tem mais que dividir. Ao mesmo tempo, cadê a obediência ao pai? Cadê o honrar pai e mãe? A lei mosaica lhe garantia, como primogênito, 75% dos bens do pai, mas para isso ele precisava demonstrar piedade, ele precisava demonstrar que zelava do pai, que obedecia o pai. Nesse ponto, a lei mosaica era bem rígida. Então, ele simplesmente, ele estava ali ao lado do pai, mas em momento algum ele facilitou ou auxiliou ao pai. Então, é aquela criatura que pensava somente nas coisas materiais. E por isso ele não participa. Quando o pai recebe de volta o irmão mais novo, ele não vai, porque para ele o irmão era um incômodo. Ele que já pensava quando o pai iria partir, com o retorno do irmão, ele volta à mesma condição, que mesmo numa escala menor, terá novamente que fazer a partilha, conviver com o irmão que errou. Em resumo, esta simples alegoria, capaz de ser compreendida até mesmo por uma criança, demonstra o amparo e a proteção que Deus
sempre reserva a todos os seus filhos. Nenhum de nós é abandonado pelo Pai Celestial, qualquer que seja o pecado ou o erro que cometemos. Pratiquemos as faltas que pratiquemos, porque se a verdade que o filho chega a perder a condição de filho, o pai nunca perde a condição de pai para com todos, porque somos todos criaturas suas. Estejam eles onde estiverem, quer no mundo, quer no espaço, quer neste planeta ou em outro, neste país ou em outro, num corpo de carne, um corpo material ou em perispírito na erraticidade, o Pai a nenhum despreza, a nenhum abandona, porque nos criou para gozarmos da sua luz, da sua glória e do seu amor. Então, para Deus, que é nosso Pai, nós somos sempre o Filho. Podemos ser rebeldes, desobedientes, podemos muitas vezes cometer equívocos, mas a porta de casa vai estar sempre aberta. O amparo do Pai vai estar sempre nos recebendo. Como no final da parábola, quando ele disse, assim que o filho chega, ele pede, então, para que os seus servos ali possam levar. Quando ele coloca, a primeira coisa que ele fala, ele coloca um manto sobre suas costas. O manto significa o quê? Que ali ele pertence àquela realeza, ele pertence àquela casa. O manto lhe dá a condição de que ele faz parte desta família. O manto representa o brasão, é o reconhecimento. Quando coloca o manto, está reconhecendo como um filho, independentemente do erro. Quando coloca o anel, é a identificação. Quando nós rezamos, quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos, né? Santificado seja o vosso nome. O anel representa isso. É aquilo que nós trazemos que nos identifica como filhos de Deus. Quando olham para a nossa mão, ali está. O anel representa essa centelha divina, representa a identificação de filho. E fala assim, para que os seus servos possam colocar também para ele a sandália aos seus pés. Os escravos, àquela época, todos eles andavam descalços. Era uma característica de ser escravo, de estar ali. Era andar descalço. Quando pede para colocar as sandálias, ele está dizendo que ele é um homem livre, que foi criado livre e que ele pode andar, pode ir a qualquer lugar, mesmo que erre, mesmo que se equivoque, mas nós somos livres. É a livre escolha, é aquele livre-arbítrio fracionado que nós temos. Tudo, nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém, exatamente por sermos livres e termos a opção da escolha. Este é um resumo na visão espírita da parábola do filho pródigo. E aí, na sequência, nós vamos ver essa parábola, que para muitas das denominadas religiões que hoje nós convivemos, ela também parece muito pueril, ela parece muito infantil. É preciso lembrarmos sempre que o talento, vamos assim dizer, era como se fosse, era a moeda da época, era uma das moedas da época. Só uma representatividade. Poderíamos aqui até falar em valores, porque nós sabemos e tem o quanto valia um talento, quanto valia um denário, quanto valia uma dracma. Mas a importância que isso tem, zero para nós. Para nós importa é a essência da parábola. Não adianta ficarmos aqui querendo fazer como se fosse uma conversão de dólar para real, para cruzeiro, para peso, para... Não, não é isso que importa. Para nós, sempre olhando a essência dos ensinamentos de Jesus. A parábola diz mais ou menos assim: pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2,
e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu imediatamente o que recebera 5 talentos e saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Claro que tem um desdobramento. O senhor, voltando da viagem, os chama à prestação de contas. É o que nós vamos ver neste decorrer. Na parábola dos talentos, na parábola, a palavra talento corresponde ao conjunto de todos os bens dados ao homem por Deus, tanto os materiais como os espirituais. Os talentos materiais vêm a ser a riqueza, as boas condições de vida, um bom status social e uma boa saúde. Os talentos espirituais vêm a ser a mente iluminada, uma boa memória, as diversas habilidades no campo das artes e serviços afins, o dom da oratória, a valentia. Valentia aqui não é no sentido de briga, não é no sentido aqui de barbárie, não. Valentia é enfrentar as circunstâncias da vida, está muito mais relacionado à coragem, tá? Sensibilidade, a compaixão e várias outras qualidades que nos foram conferidas pelo Criador. Sim, nós recebemos talentos materiais? Sim, tem pessoas que cozinham, que é uma maravilha. Tem pessoas que cuidam de crianças muito melhor do que alguns pais. Tem médicos que são verdadeiros anjos divinos dentro da sua tarefa. Então, cada um desenvolve de uma forma. Então, esses talentos materiais, esses dons que nós temos, não é simplesmente, não. Deus não escolheu aleatoriamente, não. Isso é conquista. No livro Laços de Afeto, da Hermance Dufault, numa psicografia do Vanderlei de Oliveira, ele fala dessa condição amorável. Os dons materiais é fruto de nós sermos criaturas amoráveis. Amorável porque nós conquistamos esses dons divinos nas nossas várias encarnações pretéritas. Então, toda essa sensibilidade, paciência, tolerância, consolação, a pessoa de sorriso fácil, tudo isso é conquista espiritual, que vai muito além daquilo que nós conhecemos como uma simples pessoa que ora ou que reza. Os que recebem 5 talentos são espíritos jamais experimentados, mais vividos, que reencarnam para missões de repercussão social. Os que receberam 2 são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar. Os que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Aqui nós já temos que começar a pensar. Então, ele não escolheu aleatório? Claro que não. Não se confere a um soldado que acabou de entrar agora no exército para comandar uma tropa. É preciso que seja um general, que tenha conhecimento, que tenha formação, que tenha aí já uma vivência para que possam, então, comandar, dirigir aquelas criaturas. Então, 5 talentos é devido à sua moral mais elevada, ao seu conhecimento. Mesmo estando no mesmo planeta, nós convivemos com pessoas boníssimas, pessoas que são um evangelho vivo. Ao mesmo tempo, tem pessoas que são uma barbárie. Então, os 5 talentos são as pessoas que já têm mais experiência, são capazes de realizar mais benefícios e produzir mais. E assim, a mesma coisa. O de 2 talentos é alguém que está na fase intermediária. E aquele que recebeu um só é aquele que é responsável por cuidar, muitas vezes, apenas de si.
O Gabriel Delany, ele faz uma referência que é muito interessante, mas só a título de ilustrar para todos nós. O Gabriel Delany, ele fala assim, que esse que recebeu 5 talentos, ele recebeu saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Por essa colocação que ele faz, então nós estamos vendo que é um espírito que já tem uma caminhada muito maior do que a grande maioria de hoje. E aí, o que ele faz com esses 5 talentos? Fazendo uso da saúde, ele aprendeu como organizar o tempo. Então, ele já dobrou um. Com a riqueza que ele recebeu, ele distribuiu de uma forma equitativa entre os necessitados, que ele acabou recebendo deles a gratidão. Através da habilidade de lidar, de comandar, de andar aqui, ali, entre as criaturas, dentro dessa habilidade, ele adquiriu a estima, porque ele estava sempre ajudando, sempre auxiliando. Com o discernimento do conhecimento e da informação, ele conseguiu o equilíbrio. Não convencia, não julgava, não condenava e muito menos reprimia. Ele corrigia. Então, o discernimento, ele conseguiu o equilíbrio. E com a autoridade que ele recebeu, então ele colocou ordem. A autoridade serviu para ele aplicar a disciplina, a instrução. Então, ele recebeu saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade e produziu o tempo, a gratidão, estima, equilíbrio e a ordem. Esse que estava na condição mediana recebeu o quê? Inteligência e poder. São 2 virtudes que ele recebeu. Sim, ele está numa condição evolutiva menor. Com a inteligência, ele produziu o trabalho. Com a inteligência, ele fez uso da lei do progresso. Então, ele conseguiu aí o trabalho e fez com que as criaturas pudessem se valorizar e conquistar. E com o poder? Com o poder, ele usou esse poder para levar o progresso a todas as criaturas. O poder que ele tinha, então ele fez uso dele em benefício do próximo, em benefício, em auxílio, em ajuda, em amparo às criaturas, procurando sair ali daquela mesmice. Inteligência, trabalho. O poder, ele levou o progresso. E aquele um? Então, ele fala que esse um recebeu o quê? A dor. A dor, para ele, era ferramenta de evolução, era ferramenta de aprendizado. A dor que ele recebeu é para que despertasse nele a conscientização, os seus deveres e as suas obrigações, os deveres e as obrigações materiais para conseguir as virtudes espirituais que ele tinha. Mas mesmo vivendo na dor, ele preferiu sentar-se sobre ela e ficar ali reclamando, querendo terceirizar, ou esperando que os outros fizessem aquilo que é de sua responsabilidade. Todo aquele que se interessa por corresponder à confiança do Senhor, receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que possui. Mas aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos o desleixo, a preguiça e a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo. A dor, ela não é uma vilã. A dor é um instrumento, é um recurso. Quando o nosso corpo físico tem uma dor, é para nós um sinal de alerta. Alguma coisa está em desequilíbrio. Então, nós procuramos logo o diagnóstico e a medicação necessária. É o que ele devia fazer aqui, nessa situação.
compreender através da reparação, do trabalho, procurar avançar. Mas não, ficou ali esperando. É aquela criatura que olha e fala assim: ah, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, agora eu coloquei nas mãos de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Não, Deus já nos fez quando ele nos concedeu a vida, quando nos concedeu, atendendo ao chamado de Jesus, a oportunidade de reencarnarmos. Então, é nosso dever e obrigação fazer aquilo que nos compete através de trabalhar e de servir. Está visto que o Senhor aí é Deus. Então, esse que distribuiu os talentos é Deus. O Senhor que foi viajar e que distribuiu os dons é Deus. Os servos somos todos nós, a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga e representam potências que cada um de nós recebeu ao nascer, para serem desenvolvidas e empregadas em benefício próprio e de nossos semelhantes. O tempo concedido para sua movimentação é a existência terrena. Nós, na condição de espíritos em trânsito pela Terra, trazemos na nossa bagagem potencialidades latentes dentro de nós, que deverão ser desenvolvidas. E, na medida da nossa evolução, vamos adquirindo condições de desenvolvermos esses talentos. Então, os dons que nós recebemos não é agora, mas será quando nós desencarnarmos. Ao retornarmos à pátria espiritual, aí sim, o que nós fizemos com os dons que nós recebemos. O tempo que nós vamos ter para multiplicar esses dons é o da nossa encarnação. Então, sim, nós temos um prazo de validade. Todos nós retornamos aqui, mas quando aqui chegamos, nós sabemos que temos um prazo e que esse prazo vai ser exigido e nós temos que cumprir. Então, é lá que nós vamos ver o que nós fizemos com esses bens, com esses dons que nós recebemos. Nós os multiplicamos, nós viemos aqui para reparar e reconciliar com a lei divina. Mas nós podemos aprender o que é a abnegação, o que é a consolação, o que é a piedade, o que é a compaixão. Ah, eu não tenho condições de fazer a caridade espiritual, mas pode fazer muito bem a caridade material dentro daquilo que você possui. Então, nós, no planeta Terra, nós temos que servir, nós temos que ser sempre prestativos. Sinal de felicidade no planeta Terra está relacionado a trabalhar, a produzir, a servir. Jesus não veio aqui para ser servido, ele veio aqui para servir, e é esta a grande lição que ele nos dá. Os dons divinos não é para ficar na poupança, é para ser usado em benefício de todos. A distribuição dos dons ou dos talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária e muito menos de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação em outras jornadas evolutivas. Da mesma forma que o homem, o Senhor, conhecia os seus servidores, Deus conhece a capacidade de cada um de nós. Dessa alegoria, vamos retirar a essência do ensinamento de Jesus. Os talentos representam os ensinamentos do Mestre. Quando bem aplicados, ou seja, quando bem entendidos, são fonte de felicidade. E, ao contrário, quando mal aplicados, quer dizer, mal entendidos, são obstáculos desviando a criatura do bem e da verdade. Então, quando nós seguimos as orientações de Jesus, quando nós olhamos esse código de conduta, esse manual de funcionamento que é os ensinamentos de Jesus,
nós não podemos alegar que não sabemos o que estamos fazendo ou por que aqui estamos. Jesus ensinou a necessidade do perdão, que fora da caridade não há salvação, que é preciso amar ao próximo como a si mesmo, que não podemos julgar, que a medida que usarmos para julgar será a mesma que usada para nós. E ele ainda disse: é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. É preciso buscar primeiro o reino de Deus, para que tudo mais possa ser acrescentado. Então, não adianta dizer que foi Lutero, que foi Calvino, que foi Maomé, que foi o Buda, que foi o... Não, nós não podemos. Nós temos que conhecer, sim, mas nós somos cristãos, nós somos espíritas, e cristão e espírita é ao mesmo tempo dois e uma só coisa, aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Então, esses dons, esses talentos, todos nós recebemos de acordo com a nossa capacidade de zelar e de produzir. Aqueles que recebem talentos do Evangelho e os aplicam em proveito próprio e alheio, com o fim especial de tornar conhecida a palavra de Deus, estão representados pelos servidores que receberam 5 e 2 talentos. E quando forem chamados ao ajustes de contas, lhes será dito: servidor bom e fiel, são criaturas que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, o perdão, a benevolência, o amor, a caridade, a paciência e outros, aqueles dons que não foram beneficiados. Então, a Amélia Rodrigues, ela fala uma coisa que é muito interessante a esse respeito. Ela diz assim que se olharmos a felicidade do ponto de vista das conquistas e dos bens materiais, nós vamos entender que a felicidade está relacionada ao fato de ser rico ou pobre, porque ela diz o seguinte, que rico é aquele que tem menos necessidade. Porque, sim, se nós olharmos os ricos de bens materiais, eles têm muito a fortuna, o dinheiro, os bens, o ouro e a prata. Tem, mas eles também têm muitas necessidades. O que ostentar, como viver, como não ser julgado. Então, as necessidades deles são muitas. Então, ela diz que ricos, aqui, nós temos que olhar sempre da parte espiritual. Rico é aquele que tem menos necessidade, aquele que menos precisa. Quanto menos nós precisamos para viver, mais ricos nós somos. Significa que nós já compreendemos o ensinamento de Jesus, que não tinha nem onde repousar a sua cabeça, mas viveu e nos ensinou desta forma tão amorosa, tão simples de como conquistar o reino dos céus. Mas aqueles que recebem os talentos deste mesmo evangelho e não os observam, ou aplicam mal, deixando-os improdutivos, prejudicando a causa que deveriam zelar, são semelhantes ao servidor que escondeu o talento recebido. E quando chamado ao ajuste de contas, lhe será dito: servidor mau e preguiçoso, e lhe serão tirados tudo o que tem e mesmo o que pareça ter. Neste terceiro servo, vemos destacado o mau hábito de certas criaturas, que para encobrirem as suas faltas ou justificarem as suas fraquezas, não hesitam em atribuir deméritos imaginários aos outros. Todo aquele que está a serviço do Evangelho, que já conhece, faz o Evangelho no lar, aquele que vai à missa, aquele que pratica, que participa do culto, aquele que é um escritor que escreve um livro, aquele que faz uma palestra, aquele que vai ali, um orador,
aquele que já tem o conhecimento, nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos passar isso adiante. Nós precisamos interagir. Por isso que quando nós fazemos o evangelho no lar, a espiritualidade traz esses irmãos do mundo espiritual para ouvir conosco, para participar do nosso evangelho. É uma forma de esclarecer, é uma forma de instruir, é uma forma deles vendo também, ouvendo e ouvindo aquilo que nós estamos fazendo, eles também aprenderem que eles não são criaturas más, que eles são imperfeitos, erraram, mas estão tendo a oportunidade de se refazer. Não adianta conhecer todos os livros da codificação, a Bíblia, as obras complementares, e não compartilhar esse ensinamento. Nós ficarmos ali isolados como se fosse o filho mais velho, um filho egoísta da parábola anterior. É preciso compartilhar conhecimento, informação, todas as criaturas responsáveis. Ah, nós somos espíritas? Sim. Nós não somos privilegiados? Não. Significa que nós hoje estamos tendo todo esse acesso a respeito de Jesus e das coisas espirituais, porque um dia nós abusamos, um dia nós transgredimos a lei divina. E agora estamos tendo a oportunidade de fazer a reparação devida. Então, esse terceiro servo, esse que recebeu um talento, muitas vezes é aquela criatura que não faz nada, mas critica todo mundo. Que me perdoe se tem algum aqui. É como se diz, né? É igual o síndico, não é dono de nada, mas cobra de todo mundo e de todos. Que não fique bravo os síndicos daí. Quando reencarnamos, podemos vivenciar extremos opostos, riqueza e pobreza, inteligência ou ausência de conhecimento. Cada uma dessas experiências são oportunidade de crescimento. Assim, cada um de nós, ao reencarnar, recebe inúmeros talentos, podendo ser materiais, como a riqueza, a saúde, a beleza, a posição social, ou espirituais, como inteligência, mediunidade, conhecimento. Qual que nós estamos? Sim, mas o livro dos médios diz que todos somos médios. Kardec disse que, em menor ou maior escala, todos nós somos médios. Sim, mas quando se fala mediunidade, é de uma forma mais ostensiva. Então, são ferramentas, são instrumentos que nós solicitamos, imploramos quando reencarnamos. E chegamos aqui, muitas vezes usamos a mediunidade de uma forma pejorativa, de uma forma mercantilista, negociamos, ou então vamos viver à custa da mediunidade. Da mesma forma que tem muitos que vivem de Deus, ao invés de falar de Deus e levar Deus aos corações necessitados, usam Deus como uma escada para as suas mordomias e as suas regalias. A mesma coisa se refere. Não é que todo mundo tem que ser feio. Não, a beleza sim, a beleza mas é difícil de você dar. Esse culto ao corpo, muitas vezes pode acontecer de ser o talento que está sendo enterrado. Criatura tem uma preocupação tão grande de cultuar um corpo físico, esquecendo de que ele é perecível, esquecendo de que ele vai se deteriorar. Então, é ver como nós estamos tratando os dons materiais e os dons espirituais. As ilustrações que estão aqui, né, à nossa esquerda, mostram exatamente essa ociosidade. É a criatura que quer terceirizar tudo. É aquela criatura que não quer responsabilidade, não quer comprometimento. Eu vim aqui a passeio. Não, eu vou deixar para outra encarnação. Então, qual é a consequência disso? Que quando o Senhor ordena que o servidor inútil seja lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, Jesus quis dizer que aquela pessoa não soube valorizar o bem que recebeu. E por isso vai receber o fruto da sua ignorância no seu dia a dia.
é importante destacar que o servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso. Quando ele fala, eu sei que o Senhor vai colher onde não plantou, vai colher onde não semeou. Então, ele está falando de medo. O que aconteceu ao servidor receoso da narrativa evangélica acontece a muitas criaturas que se recolhem à ociosidade, à preguiça, alegando medo da ação, medo de trabalhar, o medo de servir, o medo de sofrer, o medo da dor e até mesmo o medo da alegria. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se em representantes da inutilidade e da preguiça. Eu não quero, eu não vou constituir família, não, porque posso ser traído, os filhos podem ser rebeldes. Mas eu vou trabalhar, sabe? Mas eu queria um trabalho que fosse 4 dias por semana, das 10 às 4, com 2 horas de almoço, férias 2 vezes por ano. Então, quer dizer, nós queremos sempre fazer as escolhas que nos convêm. E é nessa hora que nós rebaixamos Deus a uma condição inferior a nós. Muitas vezes nós tratamos Deus e Jesus como serviçais. Quando nós recebemos esses dons e esses talentos, é porque Deus nos conhece, é porque Jesus está na posse do nosso prontuário. Então, ele sabe do que nós somos capazes, do que nós temos as condições de produzir, de servir, de desenvolver, de praticar aqui algo que seja relacionado ao trabalho, ao progresso, ao bem do planeta. Fazendo o planeta avançar, nós também vamos evoluindo. Então, essa preguiça, essa ociosidade, negligenciar a oportunidade de trabalho é, inclusive, uma falta de caridade para os irmãos que estão no mundo espiritual. É claro que Deus não erra, é claro que Deus não se engana. É a mesma coisa que se nós pegássemos, aí vai lá, a criatura vai lá, presta o vestibular para medicina e vai lá e fica ocupado. Mas vai para a faculdade e não vai para a aula, fica lá passeando, fica dormindo e tudo. Ao invés de deixar a vaga para alguém que realmente está disposto a estudar, a se formar, ser útil, ser uma ferramenta, fica lá ocupando espaço. Assim, desta mesma forma, nós temos muitas pessoas encarnadas, a humanidade está repleta de pessoas que apenas existem. Muito poucos vivem a plenitude da existência. Se recebestes, pois, a mais rude tarefa do mundo, não te atemorize à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação, por mais sombria que seja a estrada a que fostes conduzido pelas circunstâncias. Enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. A percepção é um atributo do espírito. Quanto maior o estado de consciência do indivíduo, maior será sua capacidade de perceber a vida, que não se limita apenas aos fragmentos da realidade, mas sim à realidade plena. Então, alegar medo, alegar receio para não avançar, para não progredir, para não se desenvolver, isto não será levado em conta, porque todos nós fomos e estamos capacitados para isso. Jesus disse que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos mover a montanha. Jesus está dizendo, as pequenas virtudes, as virtudes mínimas que vocês já têm, se tiver fé, boa vontade, comprometimento, serão potencializadas por mim que estou a vocês, porque eu estarei com vocês até o fim dos dias. Então, que ninguém alegue medo,
que ninguém alegue. Eu sofri uma decepção. Eu tive uma frustração muito grande. Eu me decepcionei com a casa espírita. Nossa, eu pensava que lá eu ia encontrar isso. A casa espírita, ou a causa espírita, ou a doutrina, não pode levar aí o fardo das pessoas falíveis que dirigem as instituições. Os espíritos encarnados, as pessoas humanas, elas são falíveis. Elas, sim, são passíveis do erro. E as casas são dirigidas por seres humanos, que também estão em aprendizado como nós. Então, dizer que não pratica o evangelho, não vive o evangelho, que não procura avançar simplesmente porque se decepcionou com o mundo, porque onde está Deus que deixa isto ou aquilo acontecer, é a mesma coisa que perguntar, e você, o que você está fazendo por um mundo melhor? O que você está fazendo para ser digno de aqui estar? Então, é hora de nós pararmos de perguntar o que Deus pode fazer por nós e oferecer aquilo que nós podemos fazer por um mundo melhor. O resultado do medo em nossas vidas será sempre a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera de temor que nos envolve. Cada um vê o universo das coisas pelo que é. Vemos o mundo e as criaturas segundo o nível de desenvolvimento da consciência em que vivemos. O mundo não é o que nós vemos. Aquilo que nós estamos vendo é o que a nossa condição evolutiva permite. Um espírito mais evoluído vai ver muito mais beleza, muito mais amor, muito mais compreensão do que nós, porque ele já tem a capacidade de 5 talentos e nós não. Então, é a nossa capacidade de servir. O nosso nível de desenvolvimento e de entendimento está na proporção direta da nossa capacidade de amar e de servir. Quanto maior esse nível, mais estaremos centrados e vivendo de modo estável e tranquilo. Quanto menor esse nível, mais primário será o nosso juízo a respeito de tudo, e teremos uma estreita visão dos fatos e das pessoas. A vida é, antes de tudo, um profundo exercício de descobertas. Para a nossa reflexão, vamos destacar 2 trechos. O que representam os dons entregues aos servos? É a oportunidade de cada um desenvolver o potencial que tem dentro de si. Por que o Senhor não deu aos seus servos a quantidades iguais de talentos? Porque, conhecendo bem os seus servidores, distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Se nós pegássemos todas as riquezas, todos os bens materiais que hoje existem no nosso planeta, somássemos tudo e dividíssemos igualmente pelos encarnados, dando a mesma quantidade para todos, às 8 horas da manhã, quando fosse meio-dia, já teríamos ricos e pobres, já teríamos avarentos e já teríamos pessoas boníssimas, porque cada um vai agir de acordo com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com as informações que ele tem. Alguns vão multiplicar de imediato, alguns vão se deixar ludibriar, alguns vão querer levar vantagens, alguns vão querer esconder. Então, daqui meia hora que seja, já tem uns que não vão ter nada, e já vão ter outros que vão estar já acumulando. Então, quando se diz, os bens do mundo, os bens materiais, estão nas mãos de poucos, sim, estão na mão de poucos, mas a grande maioria está aqui em reparação. A grande maioria está aqui exatamente porque um dia já abusou. E esses, Jesus diz no seu evangelho,
Ai de vós que agora rides, porque chorareis. Ai de vós que agora estáis na posse de muito, porque pouco lhe serão oferecidos. É claro que é de acordo com a capacidade de servir. O que nós estamos fazendo com esses dons. Então, sabedor que somos, né? Não precisa muito. O Lincoln, presidente, que quem lê a biografia vai saber o quanto era evoluído aquele espírito, e não estamos falando de por isso, estamos falando de espírito. Ele dizia, não se acaba com a pobreza eliminando os ricos. Não é assim que funciona. Não é. Se todos fossem médicos, como seria para nós? Seria fácil? Não. Então, nós estamos numa condição de servirmos e de auxiliarmos. Precisamos desenvolver a humildade, a simplicidade, mas também, então, temos aqueles que vieram para conduzir, mas também tem aqueles que vieram para ser conduzidos. Se as pessoas erram, se as pessoas abusam, muitas vezes é porque negligenciam o próprio conhecimento. Então, desta mesma forma, eles também terão que prestar contas. Deles também serão exigidos se eles vão ser o servo bom e fiel que vai passar à direita ou se vão ser aqueles que serão jogados no vale de dor, de lágrimas e de ranger de dentes. Ninguém nasce brilhante. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E é aos poucos que nós vamos acumulando conhecimento, de experiência em experiência, ou de encarnação em encarnação, até sabermos discernir uma coisa da outra para traçarmos o nosso caminho. Utilizemos, portanto, nossos talentos para a construção de um mundo melhor, de paz, de harmonia e de amor. Qual é o dom que hoje nós dispomos? O que hoje nós temos de melhor? Se nós olharmos e conseguimos identificar essa centelha divina que nos identifica como filhos de Deus, essa centelha divina tem que ser o nosso melhor eu, a nossa melhor parte, que essa seja verdadeiramente o que nos identifica com o nosso propósito reencarnatório. Então, nós não temos que olhar o que o outro está fazendo, como é a vida do outro. Cabe ao outro a responsabilidade pela sua existência e a nós zelarmos com carinho e dedicação pela oportunidade que nós estamos tendo. Jesus nos chamou a colaborar com ele. Jesus nos convidou a dar a nossa contribuição. Ele não perguntou se nós éramos engenheiro, arquiteto, para ajudar a construir esse edifício chamado Terra. Ele disse, vai lá, se você puder colocar um tijolo, coloque. Se você puder colocar uma colher de areia, coloque, de cimento. Se você puder ajudar lá na limpeza, vá, faça o que você puder, mas faça alguma coisa. Então, nós estamos sendo chamados, fomos chamados. Agora, só depende de cada um de nós sermos também os escolhidos. Todos nós temos dons, todos nós temos talento, mas será que nós estamos dispostos a contribuir? Será que nós estamos dispostos a servir sem esperar gratidão, sem esperar agradecimento, sem esperar reconhecimento? Alguns dizem, né, a própria doutrina espírita, ou o Caibar Schuster, ele fala assim, será que no fundo, quando nós fazemos as coisas, nós não queremos, na realidade, nem que seja uma pontinha de gratidão, de reconhecimento, um muito obrigado? Às vezes nós queremos sim, mas isso ainda é um sinal de imperfeição. No fundo, todos nós temos que dizer como o próprio Cristo em se referindo a nós, perdoai, eles ainda não sabem o que fazem. E se não sabem o que fazem, tem que ter de nós toda a compreensão e todo o entendimento. E para
a nossa próxima semana com muita alegria, disposição, compreensão, disponibilidade para amar e servir. O Cristo é só uma imagem que está aqui refletindo, mas é muito bom saber que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é o pão que alimenta, que Ele é a luz que nos ilumina. Essa imagem que está aqui à esquerda, embaixo, nas nossas dificuldades, muitas vezes nós nem percebemos, às vezes a gente fala assim, onde está Jesus que não me escuta? Por que Deus não me ouve? Realmente, se nós olharmos, nós não vamos nem enxergar os nossos passos, porque Jesus, através dos benfeitores, ele nos carrega, eles nos levam para que nós possamos realizar os nossos objetivos, aquilo que nós nos propomos. Sejamos o semeador. Não importa o que virá. Vamos semear. Não vamos nos preocupar se os pássaros vão comer, se o sol vai queimar, se vai nascer e não vai germinar, mas vamos semear todo dia. Semear o que? O Evangelho. Semear o amor, semear a caridade, semear o perdão. Que seja a própria parábola do semeador vai dizer, alguns darão 10, uns 20, outros 30 e outros até 70. 100, nenhum de nós dará, porque 100, só Jesus, o mais perfeito dos espíritos que aqui já esteve. Mas nós vamos continuar semeando para que sejamos o bom samaritano. Fora da caridade, não há salvação. E caridade, todos nós podemos praticar. Desde o pão material, que sacia a fome, desde que seja aquela roupa que é para desocupar o armário, desde que seja ouvir, mas não é ouvir para dar opinião, é ouvir para que possamos auxiliar, amparar e socorrer. Quem está afogando, não é hora de ensinar a nadar, é hora de socorrer, é hora de ver o que nós podemos oferecer para que a criatura possa sair desta situação. Então, que Deus, em sua misericórdia infinita, tenha piedade de todos nós. E que Jesus, a luz que nos ilumina, possa ser esse caminho que todos nós estamos a trilhar. Que a sua verdade realmente nos liberte e que onde nós estivermos e com quem estivermos, que brilhe a luz do Cristo, para que nós, como Paulo de Tarso, possamos lutar o bom combate, vencendo o mal com o bem, com paciência e com tolerância para um mundo cada vez melhor, onde nós podemos dizer, eu contribuí, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Então, nós não vamos passar pelo mundo, nós vamos deixar aqui a nossa marca. Eu estive aqui.